Olá, pessoal! Vamos falar de um assunto que é, sem brincadeira, um dos controles mais poderosos que a gente tem para conter ataques, a segmentação de ambientes. E olha, entender bem isso aqui não é só para se preparar para o mundo real, não. É a chave do sucesso para gabaritar aquelas questões de concurso, tanto as conceituais quanto aquelas mais práticas, de cenário. Então, bora mergulhar nisso. Imagina a cena. O invasor conseguiu entrar. E aí, o que se faz? Essa é a pergunta que com certeza tira o sono de qualquer um que trabalha com segurança. Sabe, a gente foca tanto em impedir a entrada, mas a verdade é que uma hora ou outra essa barreira inicial pode falhar. E o que acontece depois da invasão? Isso é o que realmente define o tamanho do estrago. É justamente aí que a estratégia de hoje entra com tudo. Bom, uma vez que o atacante está lá dentro, o perigo de verdade não é mais aquele primeiro ponto que foi invadido. Não, não. O grande risco é a capacidade que ele ganha de passear pela rede sem ser notado. A gente está falando aqui do famoso e temido movimento lateral. Para entender fácil, pensa assim. É como um ladrão que arromba a janela da cozinha. O alvo dele não é a geladeira, certo? Ele quer o cofre que está lá no quarto. O movimento lateral é exatamente essa lógica. É o atacante saindo daquele ponto inicial, que já era, e se movendo pela rede para chegar nos alvos que realmente importam, tipo os servidores de banco de dados, os controladores de domínio, enfim, o ouro da empresa. E como é que isso acontece na prática? Bom, um cenário super clássico começa com algo que todo mundo já viu, um e-mail de phishing. Alguém clica no link e pronto, a máquina da pessoa é comprometida. A partir dali, daquela estação de trabalho, o atacante começa a explorar a rede interna, a farejar credenciais e, claro, a escalar privilégios até, chegar nos servidores críticos da empresa. É uma reação em cadeia que pode ser devastadora. Certo. Então, como é que a gente para essa reação em cadeia? A resposta, olha só que interessante, não é construir um muro ainda mais alto do lado de fora. É construir muros dentro da rede. Criar barreiras digitais. Essa, pessoal, é a pura essência da estratégia de segmentação. E aqui está o ponto estratégico que tem que ficar gravado. A segmentação já parte do pressuposto de que sim, a invasão inicial uma hora vai acontecer. O objetivo principal dela não é prevenir a entrada, mas sim conter o estrago. É limitar o raio de ação do invasor, sabe? Para que o comprometimento de um computador não vire o comprometimento da rede inteira. A diferença fica muito clara quando a gente olha lado a lado. De um lado, você tem uma rede plana, toda aberta. O invasor entra ali e é um parque de diversões para ele, pode ir para onde quiser. Agora, do outro lado, com a rede segmentada, o ataque pode até começar, mas ele fica preso, contido numa zona bem pequena. Pensa numa porta corta-fogo segurando o incêndio. O dano? O dano é infinitamente menor. Ok. E para construir essas barreiras, a gente tem um arsenal de ferramentas, né? Vamos dar uma olhada nas 3 principais para entender direitinho onde cada uma brilha. A clássica DMZ, as famosas VLANs, que estão em todo lugar, e a mais moderna de todas, a microsegmentação. Vamos começar pela DMZ, a Zona Desmilitarizada. Ela é basicamente a nossa primeira linha de defesa, a primeira barreira. Pensa nela como uma pequena rede de isolamento que fica espremida entre a internet e a sua rede interna, a rede de confiança. É ali que a gente coloca tudo que precisa ficar exposto para o mundo, tipo o servidor do site, o servidor de e-mail. A lógica é simples. Se um desses servidores for invadido, o atacante ainda tem que passar por outro firewall para tentar chegar na rede interna. É uma camada extra de proteção. Beleza, agora vamos para dentro da rede. A VLAN, ou LAN virtual, é uma ferramenta incrível que permite que a gente pegue uma única rede física, um monte de cabo e switch, e divida ela em várias redes lógicas, como se fossem redes separadas. É perfeito para, por exemplo, separar o pessoal do RH do pessoal da engenharia, mesmo que eles estejam ligados no mesmo equipamento físico. Ajuda demais a organizar tudo e, claro, a controlar quem fala com quem. E aí a gente chega na evolução de tudo isso, a microsegmentação. Aqui o negócio fica sério. A ideia é ir muito além de só separar redes. A gente passa a isolar cada aplicação, cada servidor, cada máquina virtual. É o conceito de Zero Trust, ou confiança zero, na sua forma mais pura. Basicamente, ninguém fala com ninguém a menos que seja explicitamente permitido. É um controle super detalhado, granular, como a gente diz, e é fundamental para ambientes de nuvem e data centers de hoje em dia. Então, vamos resumir para ficar bem claro. A DMZ faz aquela separação mais grossa, sabe? Entre o que é externo e o que é interno. Já a VLAN entra com uma segmentação média, organizando a rede por dentro em grupos lógicos. E a microsegmentação? Essa vem com controle fino, super detalhado e dinâmico, máquina por máquina. Cada uma tem seu papel.
E o mais importante, juntas elas criam uma defesa em camadas muito, mas muito forte. Ok, a teoria está clara, né? Agora vamos ao que realmente importa para a prova. Como é que as bancas tentam te derrubar com esse assunto? Porque, olha, conhecer as pegadinhas é tão importante quanto saber o conteúdo. Vamos lá, pegadinha número 1. Essa é um clássico, cai direto. A banca vai lá e afirma: a implementação de VLANs por si só já garante a segurança do tráfego. Parece fazer sentido, né? Mas tem um detalhe aí que muda tudo. E a realidade é esta. VLANs criam as divisões, as fronteiras. Elas não fiscalizam quem cruza essas fronteiras. Para fazer esse controle, a gente precisa de outras ferramentas, como as ACLs, que são as listas de controle de acesso, ou até um firewall, para dizer o que pode e o que não pode passar de uma VLAN para outra. Sem isso, a VLAN só organiza, ela não protege de verdade. Outra armadilha que aparece bastante. A questão monta um cenário, diz que um servidor lá na DMZ foi comprometido e aí conclui que pronto, o acesso à rede interna já era, é inevitável. Isso aqui é um teste puro de conhecimento sobre a arquitetura de segurança. Mas o fato é, uma DMZ bem feita, bem arquitetada, nunca vai permitir um acesso direto assim para a rede interna. Por quê? Porque tem um firewall controlando a entrada da internet para a DMZ e tem um segundo firewall controlando a passagem da DMZ para a rede de dentro. Então, claro, ter a DMZ comprometida é péssimo, mas não pode ser o fim do jogo, não deveria ser. Para a gente amarrar tudo e ir para a prova com confiança, aqui vai um resumo rápido com as palavras-chave. A questão falou em zona intermediária, pode marcar DMZ. Falou em segmentação lógica, a resposta provavelmente é VLAN. Apareceu granularidade fina ou Zero Trust, pensa em microsegmentação. E se o objetivo principal descrito for conter o movimento lateral, aí a resposta é o conceito guarda-chuva, segmentação. E é isso, a gente percebe que segmentação não é só uma técnica, né? É uma filosofia, uma mentalidade de defesa em profundidade. Então, fica aqui a pergunta para a gente pensar. Quando olhamos para uma rede de verdade, qual barreira digital, qual camada de contenção pode estar faltando ali para tornar a vida do invasor, bem, realmente muito, muito mais difícil.